Mas vamos lá, vamos continuar. No 18, aliás, vamos continuar no 17 ainda. Ó. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram-lhe se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Olha só. E pensando Pedro naquela visão, disse, agora sim, ó, disse-lhe o Espírito. Então, quer dizer, o Senhor teve que falar, porque Pedro não pergunta mesmo. Eis que 3 homens te buscam. Então, Pedro, o Senhor nem queria falar muito com ele, porque ele teimava, né? Então, o Senhor já foi logo direto. Veja como é que é o objetivo, irmãos. O Senhor não quer saber do seu tique-tique, dos seus problemas, sabe, da sua falta de entendimento, da sua falta que não entende. Pode ver que o Espírito Santo nem quis dar satisfação. Olha, Pedro, o negócio é o seguinte: eis que 3 homens te buscam, tá? Aí, ó, levanta-te, pois, desce, vai com eles, não duvidando, porque fui eu os que eu enviei. Então o Senhor já foi o objetivo. Olha, Pedro, não vou, já que você não perguntou o que significava nada daquilo, já que isso e mais aquilo, então faz o seguinte, ó, levanta, porque fui eu que enviei, vai com eles, e não duvidando. Quer dizer, não adianta você ficar aí retrucando. Não vou te responder, não vou ficar perdendo meu tempo contigo, em outras palavras. Só vai, não duvide e pronto, acabou. Então o Senhor já foi mais direto com Pedro. Porque algumas pessoas o Senhor tem que ser meio assim, né? E aí vem alguns e dizem, ai, nossa, mas Deus é amor. Não, Senhor, irmão, quando o Senhor tem que dar uma situação, ele fala objetivo, rápido e prático. Sem muitos detalhes, sem muito blá blá blá. Que tem pessoas que quer, sabe, tudo tintim por tintim. Não. Vai com eles e acabou. Muito bem. Então Pedro levantou, né? Olha, ó. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse, sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que está aqui? Você viu, ó. O Senhor não disse para Pedro, quer dizer, o Espírito Santo não falou para Pedro o porquê. O Espírito Santo só deu uma ordem, vai com eles não duvidando, quer dizer, porque fui eu que enviei, acabou. O segredo é que eles tinham que ir. Pedro tinha que ir com aqueles homens. E o Pedro curioso agora, perguntando. Você vê que o Pedro, como o Senhor não passou para Pedro, que Pedro ficou gastando tempo discutindo, e curioso, ele queria saber qual é a causa, por que está aqui. Olha lá. Então Pedro, né? Muito bem. Olha a continuação, 22. E eles disseram, olha, Cornélio, um centurião, um homem justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi enviado por um santo anjo para te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Imagine que engraçado, né, irmãos? Um negócio engraçado, porque Pedro, ele não queria saber de gentil. Eu não sei, ele tinha uma situação que parece que ele não tinha nascido de novo. Porque tem pessoa que parece que não nasceu de novo mesmo. Embora Pedro já tinha nascido de novo, mas ele se comportava de uma maneira estranha. Ele questionava o Senhor. Mesmo o Senhor falando, ó, não faça imundo aquilo que eu já purifiquei, ele ficou pensativo. Mas não perguntou também. Talvez o orgulho não deixou ele fazer a pergunta. Bom, continuando. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles. E foram com ele alguns dos irmãos de Jó. Então, quer dizer, segundo o que a gente já sabe, até no versículo Atos 11, você vai ver que foi mais 6.
junto com Pedro. Pedro talvez desconfiado, com medo, mesmo que ele teve todo esse recado do Senhor, mesmo que ele ouviu o Espírito Santo vai com eles não duvidando, mas Pedro, talvez desconfiado, ainda levou mais 6 judeus com ele. Olha que interessante. E esses judeus que andavam com Pedro, certamente que era da circuncisão. Certamente também já estava na panelinha de Pedro, para desprezar os gentios. Então, foram ali meio que com testemunha, meio estranho, mas foram. Mesmo Pedro retrucando. Aí, ó. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio e os que estavam esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Olha que interessante, né, irmãos? Cornélio é sábio, né? Por que Cornélio era sábio? Porque Cornélio não frequentava o sistema. Porque Cornélio não tinha recebido aqueles rituais. Ele não, por ser gentil, né, já era discriminado. Então, ele tinha que realmente servir ao Senhor da maneira dele. E o pior é que a maneira dele era mais certa do que aqueles que estavam lá no templo. Era tão certa que a oração dele e o que ele fazia chegou aos céus. E esse povo faz trocentos mil rituais nesses lugares e a oração dele não passa do telhado. Como tem gente que não tem resposta de oração. Porque esse povo só pede bênção material, só vão atrás desses doidos aí. Eles têm uma tendência ao sistema que é uma coisa terrível. Eles têm uma atração que é um negócio assombroso. Quer dizer, às vezes o Senhor livra eles de uma arapuca, eles vão para outra. O que esse povo pensa? Olha que interessante. Você vê que Pedro nunca precisou abrir uma empresa. Mas esse povo tem um fitício, uma atração por uma plaquinha, uma empresa. E um guruzinho lá para ensinar bobagem para eles. Porque é bobagem mesmo. Nós temos hoje uma situação acontecendo que até é engraçado. Onde já se viu o povo que se diz de Jesus, ou a igreja de Cristo, ainda bem que só se diz, né? Porque não são mesmo. Idolatrando um homem. Idolatrando um negócio que não tem nada a ver com o evangelho. Então, é claro que esse povo, o coração deles está na terra, porque onde está o seu tesouro, aí estará também o vosso coração. O coração desse povo está na terra, porque eles querem resolver os problemas terrenos. Estão aí aclamando um Salvador para resolver o problema deles, sendo que eles mesmos criaram. E tudo isso que está acontecendo nesse país aqui, ó, foi esse povo religioso que mais afrontou o Senhor, criou. É esse povo que se diz crente e está lá diante de novelas sujas. É esse povo que se diz crente e está lá no meio de carnaval. É esse povo que se diz crente que está lá no sistema da mentira. Então, quer dizer, é esse povo que se diz crente que é atraído por maçonaria. Não é verdade? Eles são atraídos. É um negócio assim, impressionante. Quer dizer, você acha que esse povo tem renda? Não, agora vamos olhar do outro lado. Vamos pensar, vamos ver como é que o diabo vê isso. Então, o Satanás da maçonaria, que criou todos esses políticos do demônio aí, se imagina o diabo falar, tá vendo lá? O diabo deve dar risada, né? Ele deve dizer, ó, tá vendo aí, Jesus? Aí, ó. Ó teu seguidor lá que tá aqui, ó. Esperando que eu vou resolver. Aí, ó. Olha os que se diziam crente aí, ó. Esperando em mim para resolver. O diabo deve estar se sentindo importante, né? A maçonaria fala, tá vendo, ó? Aí, ó. Viu como tá tudo no meu controle? Aí. A maioria tá no meu controle. Olha como é que eles vêm aí, ó. Olha, eu faço só eu crio uma confusão, faço tudo isso aí e eles vêm tudo atrás de mim para resolver. Aí. Você sabe por quê, irmãos? Porque a maioria não nasceu de novo. Isso é uma prova clara que esse povo não nasceu de novo.
Aonde que aquele que é do Senhor Jesus ia procurar lá? Ia procurar solução lá. Irmãos, nós não somos um povo separado. Nós não anunciamos o reino dos céus e não da terra. Nós não temos que pensar nas coisas de cima e não nas coisas da terra. E agora? Quer dizer, se imagine se Jesus viesse arrebatar a sua igreja. Quantos que ia ficar? Pois é. Ou alguns iam dizer, não, Senhor, espera passar o segundo turno, porque o candidato tem que ganhar. Meu Deus. É um negócio assustador, gente. Depois dizem que os católicos que é idólatra. Não. Esse povo evangélico é idólatra. Você pode ver, ó, o Papa teve aqui no Brasil, não foi tão idolatrado. Mas esse povo aí já acharam um salvador para eles. Quer dizer, eu não sei como é que esse povo tem coragem depois de orar. Mas, Senhor, me ajuda. Acho que o Senhor vai dizer assim, ajudar o quê? Não te conheço. Por isso que lá em Mateus 7, 22, 23 está escrito. Naquele dia muitos vão me dizer no teu nome, eu expulsei demônio no teu nome, eu fiz maravilha, eu tive lá, eu paguei, eu fui no culto, não sei o que, eu não faltei, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E diz que o Senhor vai dizer abertamente, para todos ouvir, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, não vos conheço. Imagina, quem você acha que é essa lista, hein? Pois é. Olha a diferença de Cornélio. Veja Cornélio, irmãos. O homem foi prudente. Logo que o anjo entregou o recado, já mandou buscar o Pedro. Não questionou. Cornélio não falou, mas quem é esse Pedro? Mas como é que é isso aí? Nada. Ele obedeceu. O Pedro questionou, mas o Cornélio não. Olha que interessante. É um negócio engraçado, né? Não era para ser o contrário, era para o Pedro não questionar o Espírito Santo, o anjo. Mas, no fim, o Cornélio não obedeceu, não só o Cornélio não queria, já sabia que era coisa boa, ele já sabia que o Senhor ia usar da boca de Pedro. O Cornélio foi mais rápido, ele já foi lá, avisou seus parentes, seus amigos mais íntimos, reuniu todo mundo. Hoje as pessoas nem isso faz. Sabe por que eles perguntam primeiro? Não, o que você vai falar? Qual que é o assunto? Dependendo do que você vai falar, eu vou ver se eu vou chamar aquele meu amigo, aquela minha amiga. É assim. Cornélio nem pensou. Cornélio não ficou discutindo, nem meditando, o que será que vai me dizer, quem é esse tal de Pedro. Cornélio podia pensar, acho que ele vai vir me dar uma dura em mim. Deve ser um judeu. Não. Cornélio humildemente obedeceu, prudentemente já convidou seus parentes e amigos, se reuniram. Viu a diferença? Olha a continuação. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. Então, Pedro ainda foi. Quando chegou, Cornélio foi recebê-lo. E prostou-se aos seus pés e o adorou. Olha a ingenuidade do Cornélio. Olha que coisa diferente. Olha a humildade desse homem. Sendo ele o centurião romano. Ele, na sua ingenuidade, na sua pureza, digamos assim. Mas daí você não pode disputar. Você tem medo de um certo partido. Porque diz que é do demônio. Mas vocês não reconhecem o demônio do outro lado. Quer dizer, as pessoas perderam o senso. Isso é ridículo, gente. Que nem a gente vê aí, esse ecumenismo. Antes não, porque o Papa é besta, porque é do demônio, porque não sei o quê. Agora estão tudo lá junto com ele. Já estão tudo. Não, agora não tem problema, agora vão se reunir. Não, um bem comum. Não, e um povo cego. Não, mas é que nós temos que defender a família. Que família? Vocês nunca defenderam a família de vocês? Como é que vocês querem falar de família? Se vocês servem lá um homem que engana a mente para vocês, um falso pregador, que já está no 3º, 4º casamento, sei lá o quê, que já abriu carta de divórcio. Que família que vocês estão falando?
Não, moço, não podemos, nós temos que ser contra outro partido porque... Mas que conversa é essa? Vocês não entenderam que o mundo lá fora jaz do maligno? Será que vocês não entenderam que tudo isso aí tem que acontecer? Será que vocês não entenderam que tudo isso aí é profecia que tem que se cumprir? Como é que vocês querem inverter as profecias do Senhor? Quer dizer que agora vocês querem resolver? Para depois já estar vendo, se não fosse nós, que vocês o quê? Vocês estão sendo peteca do diabo. Vocês estão sendo usados por ele. Vocês caíram na maior balela. Nélio, pelo menos. Você não precisa frequentar porcaria de tempo nenhum. Você não precisa servir nem homem nenhum. Você não precisa apelar para ninguém. Você tem que orar na sua casa. E você tem que praticar caridade no anonimato. Só isso. Senão você vai ter que ficar aí, ó, se curvando diante de uma maçonaria para ajudar vocês. Sendo que ela mesma que criou um partido e ela mesma que está no outro. São duas facções malignas. E vocês não conseguem discernir. Não, vai entender um negócio desse. Esses homens que se dizem pastores, mas da onde? Só se for de bode. Pastores da maçonaria, agora tem vez. Não, o meu pastor falou para mim votar. Meu Deus. Realmente é assustador. Vamos continuar. Atos 10, 27. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Olha só. Primeiro, o que Pedro disse para Cornélio? Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, eu também sou homem. Tá vendo só, irmãos? Estão tudo se curvando diante de um homem aí. Só faltam... Nossa, carregam. Só falta fazer santo do cara. Só faltam... Agora vão fazer pedido. Agora acho que vão fazer que nem os católicos. Arrumaram uma intercessora, Maria. Só que agora tem o outro aí. Isso aí vai ter que canonizar por lá. Acho que os católicos já devem estar pensando, ó, isso aí nós vamos ter que trazer para cá, porque não é? Que falta de visão. Olha, eu fico olhando assim e falando, não é possível que esse povo conheceu Jesus. Eu tenho que questionar. Você vai me desculpar, irmão, mas eu tenho que falar o que eu estou falando aqui. Porque é um negócio assim assombroso. Os caras não conseguem discernir demônio e demônio. Eles não conseguem discernir o demônio da esquerda e o demônio da direita. Eles não conseguem. Eles acham que, não, o daqui é bom. Bom o quê? Só porque ele está usando a palavra direita? Gente, acorda, gente. Vão estudar o que é maçonaria em nome de Jesus. Vão saber que isso é coisa satânica do Satanás. Grande coisa que vocês vão fazer. Imagine. Meu Deus. Quer dizer que os seus problemas agora não precisa mais Jesus resolver. Ó, Jesus, nem precisa vir buscar mais esse povo. Já criaram aqui o bezerro de ouro. É que nem quando Moisés estava lá no monte, demorou um pouquinho, pronto, já criaram o bezerro de ouro. Olha, talvez Jesus demorou um pouco para vir arrebatar a igreja, o povo entrou em desespero, já construíram aí um burronário de ouro aí, pronto, já estão adorando. Ou não é? Vocês criam vergonha. Vocês têm que se converter, vocês precisam nascer de novo. E da água e do Espírito. Vocês têm que parar de ser guiados por vento e doutrina. Vocês têm que parar de ficar idolatrando pessoas que não têm nada. Demônios! Vocês vêm dizer que vocês são crente é uma ova. Isso é uma vergonha. Vocês tinham que ter vergonha. Muita vergonha. Continuando. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Veja que nem o Pedro aceitou a adoração. Mesmo o Pedro não aceitou. E vocês lá se curvando. Meu Deus. Acorda, gente. Isso é briga lá deles lá. Você não tem que se intrometer, não. Você pode até comentar, mas você não tem que participar. Vocês não têm obrigação nenhuma de votar em Satanás, coisa nenhuma, não.
Diabo nenhum vai resolver o seu problema. Vamos parar de ser cego. Você pensa que o teu voto vai fazer alguma diferença? Não vai. Não vai. Não se preocupe não que eles vão resolver lá. Isso é problema deles. Quer dizer que agora uma briga lá de poder de diabo e você vai querer entrar no meio? Que isso? Continuando. Olha aqui, ó, o 28. Ele disse-lhe, vós bem sabeis, olha o que Pedro vai dizer. Ó, vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se e chegar-se aos estrangeiros. Olha, ó. Você vê que ainda bem que Pedro confessou, né? Olha só o que Pedro vai dizer, ó. Disse-lhe, vós bem sabeis, ó, que não é lícito um homem judeu ajuntar-se. Irmão, olha vocês aí querendo, não, porque esse candidato, ele é a favor lá dos judeus de Israel. Aí, ó, eles não querem papo com vocês. A maçonaria não quer se juntar com vocês, são profanos para ele. Vocês não valem nada para eles. Por isso que eles querem só o seu voto e a sua adoração, mais nada. Para vocês fazer o papel de idiota, só isso que eles querem. O que é isso, gente? Isso é uma blasfêmia. Que Deus é esse que vocês servem? Que precisa de agora arrumar um outro para resolver. Poxa, tá fraco, hein? Não está escrito maior que habita em vós? Ué, quem que habita em vocês? Ah, não é maior. Ah, tem que buscar o outro. Ah, esperança. Ah, tem. Ah, tá. Misericórdia. Irmãos, não entenda que todo esse sistema foi criado por esses aí, ó. O sistema religioso foi criado para essa maçonaria do diabo. Tudo isso aí foi criado por eles, permitido por eles. Quem você acha que deixou tudo isso acontecer? Vocês não param para pensar um pouquinho? Mas peraí, um país desse tamanho, Brasil, poxa, 205 milhões de habitantes. Uma nação grande, comparada com as outras, isso aqui é grande, isso aqui é um negócio monstruoso. Riquíssima. Mas que deixou tudo isso acontecer. Como deixou? Claro que deixou. Irmãos, ninguém faz as coisas se não deixarem. O ladrão não vai invadir sua casa se você não deixar, mas se você deixar, ele invade. O cara não vai abusar da sua filha se você não deixar, mas se você deixar, ele abusa. O diabo não ia se prevalecer tanto como se prevaleceu através desse tal esquerda aí, se vocês não cooperassem. Vocês é que fizeram, vocês que aceitaram, e o governo também. Esse governo que está aí, que diz que vai resolver, é o mesmo que aceitou. Ou você vai dizer para mim que esse promotor, esse juiz não aceitaram que tudo isso chegou no que chegou? Claro que aceitaram. Invadiram o Brasil. Pois é. Mas invadiram porque todo mundo ficou quieto. Eles criam a lei, põem em prática, ninguém fala nada, só reclamar também. Você acha que o diabo está preocupado com reclamação? Mas, tá bom. Tá nem ligando para sua reclamação. Agora, que ação que vocês fizeram? Qual foi a ação que vocês fizeram contra? Fala aí. Vocês aí que se dizem, mas nós somos de família, e eu acho um absurdo uma cartilha na escola pro meu filho. Mas o que você fez? Você foi lá fazer um processo, você moveu um processo? Você foi lá, fotografou a cara do professor, sei lá o que for? Você chamou a atenção da mídia? Você fez nada, só ficou reclamando de longe. É um absurdo, né? É um absurdo. Já tá lá ligando pro seu absurdo. Tá um pouco se lixando. É a mídia. Você tá pensando que um homem vai resolver? Vocês estão de brincadeira. Eles deixaram tudo isso acontecer. Porque agora fica fácil. Eles deixaram o caos criar. Eles deixaram e vocês também. Opa. Vai dizer que vocês não assistiam novelinha da Globo? Big Brother? Esqueceu? Mas tem que ver aquele capítulo, né? Aí. E agora vocês querem reclamar. Globo lixo. Mas quantas vezes vocês assistiram a Globo? Fala aí. Não, porque a Record do diabo, esse Macedo e a Fazenda. E quantas vezes vocês assistiram? Seus filhos?
Vocês não cooperaram para que o diabo se mande? Irmãos, não tem essa. Vocês aceitaram. Vocês deixaram. Quantas vezes vocês foram lá para a avenida ver o carnaval com a sua família? Crente, hein? Vocês permitiram. Aí. Quantas vezes vocês foram lá na parada, não sei das quantas lá, dos homossexuais também assim? Pois é. Olha que lindo. Ai, que coisa bonita. Puxa. Coisa certa? Ah, não, aí não. Pode ver, ó. Quando teve o movimento dos caminhoneiros, que era uma coisa séria, ninguém... Não, deixa quieto. Deixa isso que se dane lá. Os caminhoneiros têm que ir. É? Pois é. Agora apareceu um mentiroso aí que só tá fazendo umas promessas falsas. Ah, não, agora vai resolver tudo. Não, agora... Esse é de Deus. Esse é ungido. Mexa com ungido pra você ver. Mexa com ungido pra você ver. É isso, gente. Vocês ficaram loucos? Não tem. Quer dizer que o diabo coloca pra você, ó. Ó, tem aqui, ó. O meu partido, o diabo da esquerda. E tem aqui o meu partido, o diabo da direita. Qual que vocês escolhem? E vocês? Acho que... Eu sei que o diabo é da esquerda, mas acho que o melhorzinho é da direita. Olha. Demônio é demônio, meu querido. Não, se imagina como o diabo deve dar risada. Ele falou, olha só. Antigamente, quando o povo de Israel tinha problema, eles iam clamar ao Senhor. Eles não iam atrás de um rei, eles não iam atrás lá de um... Não. Eles iam clamar ao Senhor. Era o Senhor que ia derrotar os inimigos. Mas e um povo débil? Um povo que não se respeita? Aí, deixa os filhos andar de qualquer jeito. Não tem nada a ver, nós temos que ser modernos. Bacana. Depois vai lá fazer o papel de hipócrita, lá orar lá. Agora eu vou lá no culto. Aí se ajeita bem, faz aquela cara de sério, vai viver do braço, aí vai pro culto. Chique, não? Aí, já olhando pro relógio, esse culto acaba porque eu vou perder minha novela, meu Deus. Aí, hoje é o último capítulo. E tá quente a Globo hoje. Não é assim? Claro que é assim. Quem que deixou então? Quem que permitiu então? Não só essas autoridades que estão aí, constituinte, deixaram. Claro que deixaram. Por que um país sério isso não acontece? Vai ver se num país sério, que as pessoas são sérias, se isso acontece. Não se cria, gente. Acorda. Deixa de ser bobo. Eles criam o caos para tomar o que vocês têm. Olha como é fácil. Olha como é fácil. Você criar um problema, divulgar, fazer aquele escarcéu e depois aparecer. Olha a solução. Pronto. E os tontos. Ainda bem que Deus é bom, né? Nossa, ainda bem que Deus levantou esse homem. Que Deus! Por acaso o Deus da maçonaria é o nosso Deus? Vocês perderam o juízo? Isso é blasfêmia. Uma seita maligna. Misericórdia. Vamos continuar. Atos 10, 29. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Olha só o Pedro aqui já trocando a conversa, né? Lá em cima, o Senhor disse para ele, vai com ele, não duvidando, né? Sem duvidando, porque fui eu quem enviei. Ele não vai questionando, não. Aí agora aqui o Pedro já, né, mudou, né? Olha, sendo chamado, vim sem contradizer. Mentira, contradizeu bastante, inclusive o Senhor. Pedro aqui já, não sei se o texto está correto, alguém acrescentou, tirou, mas o fato é que há uma contradiçãozinha aqui. Porque lá em cima o Espírito Santo advertiu, Pedro, vai com eles não duvidando, fui eu que enviei, então ele estava contradizendo. Aí chega aqui, Pedro, né? Não, pode, assim que me chamou, eu vim, sem contradizer. Tá vendo? Aí ele diz assim, pergunto, pois, por que razão mandaste me chamar? Curioso, Pedro, né? Por que razão? Por que razão? Olha, é um negócio engraçado. O Senhor disse para ele desde o começo, para todos eles, ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Toda criatura, toda.
Ele não disse ir de anunciar só os judeus, só os israelitas, só... Não, 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 não. Só os circuncidados. Não, toda a criatura. E Pedro não sabia o que tinha que fazer. Tem gente que parece que, né? O que será? Será que ele quer? Será que eles querem me eleger?